A Souza Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão. Os versículos usados nos vídeos que traduzimos nem sempre correspondem a versões em português. Muitas vezes precisamos traduzir do original em inglês para fazerem sentido no contexto do vídeo. Vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 7. E deixa eu te dizer isso. O que eu vou dizer nesta sessão é controverso para muitos no corpo de Cristo. Na verdade, não para muitos, talvez para alguns. E para ser honesto, não precisava ser controverso assim. Porque se tomássemos as Escrituras como autoridade máxima, não haveria nenhuma discrepância sobre o que falamos. E o problema, na verdade, vem do seguinte: eu descobri que há pessoas hoje que leem o que creem ao invés de crer no que leem. Vocês estão acompanhando quando elas leem a Bíblia, leem através dos seus óculos denominacionais, com preceitos que homens estabeleceram, ao invés de simplesmente crer no que leram. Antes de eu ser salvo, eu fazia parte numa denominação, ia para a igreja todo domingo, mas 75% da nossa doutrina vinha de homens. E eu dizia, como assim? 25% vinha da Bíblia? E eu disse, eu vou crer no que eu leio. Mesmo que eu não entenda, quantos sabem que isso é o temor do Senhor? E adivinhem, o temor do Senhor é o princípio do quê? Sabedoria, entendimento e conhecimento, os três de acordo com a palavra. Então, quando você crê no que lê, ao invés de ler o que crê, isto é o temor do Senhor, é o princípio do entendimento. Se você não entende uma passagem da Bíblia, o entendimento vai chegar. Isso me ajudou. Em muitas passagens eu disse, ok, Senhor, mentalmente não entendi isso, mas eu vou crer nisso, e quando eu creio, de repente o temor do Senhor abre o entendimento, e eu entendo, veem o que eu digo? Deus é maravilhoso, hã? Amém! Então vamos retomar de Mateus capítulo 7, de onde paramos, e Em Mateus capítulo 7, lemos aqui no versículo 21, diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade do meu Pai no céu. Então Jesus não está ensinando aqui um evangelho vazio, ele está dizendo, quando você me aceita de verdade como Senhor, a minha natureza é colocada em você, como aprendemos na última lição, certo? E a minha natureza, a minha graça, a minha natureza te dá a habilidade de obedecer a Deus. Não, no Velho Testamento, se você matasse alguém, você seria morto, mas debaixo da graça, como será? Se você discriminar ou odiar alguém, se você odeia alguém, a Bíblia diz no Novo Testamento você é um assassino, mas no Velho não. No Novo Testamento, só de olhar uma mulher e desejá-la, você está adulterando, no Velho não, tinha que ir com ela para a cama. Por quê? Porque a graça nos dá a habilidade de viver para Deus de coração, ela funciona de dentro para fora, vocês estão comigo? Então ele diz no versículo 22, muitos dirão para mim naquele dia, note que não são poucos, não são alguns, mas muitos. Muitos dirão para mim naquele dia, qual é esse dia? O dia do julgamento. Estão acompanhando? Muitos dirão para mim naquele dia, Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Note que é em nome de Jesus, não em nome de Buda. Não expulsamos demônios em teu nome, fizemos muitas maravilhas em teu nome, então direi a eles, nunca vos conheci. Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vocês que praticam injustiça. A palavra grega para injustiça é a palavra anomia, que se escreve A-N-O-M-I-A e significa simplesmente agir de forma contrária à lei ou à vontade de Deus. Apartai-vos de mim, nunca vos conheci, vocês que praticam injustiça, então percebam. A palavra é praticam, repitam, praticam. Ele não está falando de alguém que apenas tropeça, que não peca corriqueiramente. Nem está falando de bebês espirituais que estão tentando se libertar de algo, que estão tentando se libertar de alguma coisa na vida. Não, está falando de alguém que diz, eu faço vista grossa, eu sei que ele me perdoa o pecado, limpa toda injustiça, então eu continuo. É disso que ele está falando aqui. Muitas dessas pessoas, porque notem, aqui ele diz que muitos dirão em teu nome expulsamos demônios. Muitos desses aqui expulsarão demônios em nome de Jesus. Agora, será que um ímpio pode, uma pessoa não salva, expulsar demônios em nome de Jesus? Isso é impossível. Se você lembrar de Atos 19, os 7 filhos de Seva, que tentaram expulsar o demônio de um homem e disseram, te expulsamos em nome do Jesus que Paulo prega. O demônio falou pelo homem, Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas vocês quem são? E os pôs para correr, nus e feridos. Então você não pode expulsar um demônio em nome de Jesus se não estiver associado com Jesus, entendem? Então,
Quem são estas pessoas que expulsaram demônios em nome de Jesus? Elas expulsaram, vocês notaram isso? Mas ainda assim Jesus diz, nunca vos conheci. Quem são elas? Bem, uma parte delas podem ser as pessoas que nunca o conheceram intimamente, que se associam genuinamente a Jesus, mas buscando benefícios, puramente motivados por ganho pessoal. Paulo fala dessas pessoas em 1 Timóteo 6,5. São pessoas que possuem uma mente corrompida e destituída da verdade, que supõem que a divindade é uma forma de ganho, pela qual se projetam. Bem, isso é claramente respondido quando Jesus diz outra vez, nunca vos conheci. Coloque o dedo aí em Mateus. E vão para 1 Coríntios capítulo 8. Vamos bem rápido. 1 Coríntios 8, Jesus diz, eu nunca vos conheci. 1 Coríntios capítulo 8 nos dá o entendimento disto. Quando Jesus disse, nunca vos conheci, não significa que ele não os conhecia, porque sabemos que Deus sabe tudo sobre todos. Você está comigo, ele sabe quantos fios de cabelo tem na sua cabeça. Mas 1 Coríntios 8:1 nos dá a resposta, diz, ora, no tocante às coisas oferecidas aos ídolos, nós sabemos que todos temos conhecimento. Conhecimento envaidece, mas o amor edifica. E se algum homem pensa que sabe alguma coisa, ele ainda não sabe como deveria saber, e aí ele vai para o versículo 3, que é onde eu quero focar. Mas se algum homem ama a Deus, esse é conhecido dele. Notaram a palavra conhecido? O que significa amar a Deus? Guardar seus mandamentos. Este é o amor de Deus se guardamos seus mandamentos, 2 João, versículo 6. Então deixa eu ler 1 Coríntios 8:3 na versão ampliada. Ele diz, mas se alguém ama a Deus de verdade, com afetuosa reverência, pronta obediência e agradecido reconhecimento de sua bênção, ele é conhecido por Deus, reconhecido como digno de sua intimidade e amor, e é possuído por ele. Então, quando Jesus diz, apartai-vos de mim, nunca vos conheci, o que estava dizendo? Nunca os conheci intimamente. E um exemplo disso pode ser Judas. Judas fez grandes sacrifícios para seguir Jesus, quantos sabem disso? Deixou seu emprego, ele continuou com Jesus, mesmo quando a maioria foi embora, ele continuou, não é? Não é verdade? Ele ficou mesmo quando outros se foram. Ele ficou mesmo com toda a perseguição, ele ficou do lado de Jesus mesmo quando tantos outros o deixaram. No entanto, se você olhar os motivos de Judas, eles não eram certos desde o começo. Porque em Mateus 26:14, você não precisa abrir, Judas declara, o que você está disposto a me dar se eu for com você? Então ele estava naquela de o que eu ganho com isso? Em Mateus 26:25, ele mentiu e dissimulou para tirar vantagem. Em João 12, de 4 a 6, vemos que ele roubou o dinheiro do ministério de Jesus. Certo? Então eu vou ler de novo. 1 Timóteo 6:5. Eles têm mentes corrompidas, destituídas da verdade e supõem que a divindade é uma forma de ganho, através da qual se projetam. Judas nunca conheceu o Senhor intimamente, embora tenha passado 3 anos e meio em sua presença. Sabemos que isso é verdade, que ele não estava alinhado desde o princípio, porque o próprio Jesus disse, não escolhi os 12 de vós, e um de vós é um diabo. Ele falava de Judas Iscariotes, o filho de Simão. Isto é João 6, versos 70 e 71. Então, há pessoas como Judas, que seguem a Jesus por razões erradas. Eles supõem que a divindade é uma forma de ganho, seguem a Jesus meramente pelo que podem tirar disso, ao invés de terem um amor reverente e respeito por ele. Bem, isso perfeitamente descreveria vida dupla em nossa alegoria de Afabel no livro. Vida dupla era professor na escola, mas mesmo assim nunca tinha amado Jaylan. Então este é o primeiro grupo de pessoas a quem Jesus vai olhar e dizer, apartem-se de mim no dia do julgamento. No entanto, como fica enfraquecida na nossa alegoria? Enfraquecida, em algum momento teve um relacionamento real com Jaylan, mas ainda assim ela se afastou dele. Será que é possível uma pessoa se afastar da salvação e ouvir aparte-se de mim de Jesus no julgamento? Bem, vamos analisar e ver o que a palavra diz. Vá comigo, por favor, para Ezequiel 18, que é de onde começaremos. Ezequiel, capítulo 18. E eu quero alertar vocês outra vez, não leiam o que vocês creem. Não leiam de acordo com os óculos coloridos que a sua denominação lhe deu. Nem pelo que os homens disseram a você um dia ou o doutor fulano de tal disse em um livro. Mas leiam a palavra de Deus. Em Ezequiel capítulo 18, versículo 24, lemos, mas quando um homem justo, e deixa eu perguntar, será que essa pessoa é justa? Essa pessoa é justa? Certo, se Deus diz que ele é justo, ele é justo. Então aqui não temos uma pessoa que tem uma suposta justiça. Ele não é um impostor. Estão acompanhando como enganado em nossa alegoria. Enganado era um impostor,
Ele foi enganado, achava que era salvo, mas não era. Então Deus diz, quando o homem justo, repitam justo, se afasta da sua justiça e comete a iniquidade, e age de acordo com todas as abominações que o homem perverso comete, viverá ele? Todas as justiças que ele fez não serão lembradas. Por causa da infidelidade, da qual é culpado, e do pecado que ele cometeu, por causa destes ele irá morrer. Agora notem que Deus diz que todas as justiças que ele fez não serão lembradas. Eu não sei quanto a vocês, mas quando Deus diz que não vai se lembrar de algo, é como se ele nunca tivesse conhecido aquilo. Quantos sabem, falamos muito disso, que quando nascemos de novo, Deus diz, dos seus pecados não me lembrarei mais, em Hebreus, certo? Se você chegar a Deus e disser, Deus, você lembra o que eu fiz antes de conhecer Jesus? Ele vai dizer, eu não lembro. É como se nunca tivesse acontecido para ele. Quando Deus esquece o pecado de alguém, é como se nunca tivesse acontecido, mas quando ele esquece a justiça de um homem, sabe o que ele diz? É como se nunca tivesse acontecido, o que ele diz é, ele irá morrer. Estão comigo? Vamos juntos em Tiago, capítulo 5. Tiago, capítulo 5, verso 19, diz, irmãos... Olhe para cá, por favor. Quando Tiago diz irmãos, ele está falando com irmãos verdadeiros ou supostos irmãos. Para irmãos verdadeiros, ele diz, irmãos, se alguém dentre vós, então alguém dentre quem? Os irmãos. Se tem desviado da verdade, repita comigo, desviar. Diga de novo. Essa é uma palavra muito importante, lembrem dela. Irmãos, se alguém dentre vós se tem desviado da verdade e alguém o converter, saiba ele que aquele que converte um pecador, é interessante, ele chama a pessoa que é um irmão e se desvia da verdade de pecador. Do erro do seu caminho, salvará da morte uma alma e cobrirá uma multidão de pecados. Eu acho que está muito claro. Então, Provérbios 21, versículo 26... Eu não vou abrir lá, eu vou ler para vocês da versão da Bíblia Ampliada. É um versículo maravilhoso em qualquer versão, mas vamos na Bíblia Ampliada. Ele diz, o homem que se desvia, repita, desvia. Lembrem do que Tiago disse, se alguém dentre vós tem se desviado da verdade, certo? Provérbios 21:16 diz, o homem que se desvia do entendimento habitará na congregação dos espíritos dos mortos. Então ele deixa muito claro que o homem que se desvia da verdade e permanece nesse estado, ele irá habitar ou será enterrado na congregação dos espíritos dos mortos. Na hora 2, aprendemos que este é o lago de fogo, você deve se lembrar. Vá comigo para Apocalipse capítulo 3. Você vai notar que eu vou passar por muitas passagens da Bíblia nesta lição, porque é muito importante que saibamos o que as Escrituras dizem sobre isso para que não peguemos um texto fora do contexto para construir uma doutrina, amém? Em Apocalipse capítulo 3, ouça, o livro da vida é mencionado 8 vezes no Novo Testamento. Tanto Paulo quanto Jesus nos mostram que aqueles que passarão a eternidade com Jesus têm o seu nome escrito nesse livro. Nossos nomes são escritos lá no momento que nascemos de novo, não é assim? Se você lembrar, a Forcine era uma mulher grega. Na visão dela, ela foi à sala do trono e viu seu nome sendo escrito no livro da vida no momento em que aceitou Jesus. Certo? E os anjos dançavam ao seu redor. Então Paulo escreve em Filipenses 4:3 e diz, e eu te peço, meu verdadeiro colega de trabalho, que ajude essas mulheres, pois elas trabalham duro comigo em contar as boas novas aos outros. E elas trabalharam com Clemente e com o resto dos meus cooperadores, cujos nomes estão escritos no livro da vida. Você pode repetir livro da vida. Bem, todos já conhecemos essa verdade. Aquele cujo nome não é encontrado no livro da vida está o quê? Perdido e será enviado para o lago de fogo. Sabemos por Apocalipse 20:15, que diz assim, e todo aquele que não foi encontrado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Então todos aqueles que estão salvos têm o nome no livro da vida, e todo aquele que não tem o nome no livro da vida vai ser lançado no lago de fogo. Isso está claro? Está claro? Certo? Eu quero que você abra em Apocalipse capítulo 3 e veja o que Jesus disse a essa igreja. Está pronto? Veja o versículo 5. Leiam com cuidado. Aquele que vencer será vestido de vestes brancas, e eu não irei apagar o seu nome do livro da vida. Você ouviu isso, Jesus dizendo, não apagarei o seu nome do livro da vida. Eu vou ler na versão ampliada para ficar mais claro. Jesus disse, eu não apagarei ou retirarei o seu nome do livro da vida. Agora, se o seu nome vai ser apagado do livro da vida, o que isso quer dizer? Ele tinha que estar lá antes.
Ora, os únicos que têm o nome escrito no livro da vida são aqueles da família, pessoal. Não os enganados, não os impostores, só aqueles que são genuinamente da família. Ainda estão aqui? Jesus disse: eu não apagarei o seu nome do livro da vida. Se ele diz que essa é uma possibilidade, ele está avisando a igreja toda sobre isso. Estão comigo? Ele diz: você tem um nome? E ele está trazendo uma repreensão aqui, mas toda vez que Jesus traz uma repreensão, ele traz esperança. Eu amo isso. Não é ótimo? Ele sempre puxa até a raiz, mas planta onde estava a raiz. Ele sempre cava, mas ele constrói onde cava, não é? Eu amo isso, eu fico muito empolgado, amém? Vá comigo, por favor, para Hebreus capítulo 6. Enquanto você está achando, eu quero compartilhar com vocês o testemunho do irmão Kenneth E. Hagin. Kenneth Hagin é um homem que eu respeito muito, muito mesmo. Ele foi para casa para estar com o Senhor há alguns anos. Ele passou mais de 70 anos no ministério. Seus dias até a atualidade têm mais de 65 milhões de cópias, impressas ao redor do mundo. Ele formou mais de 24 mil alunos no Centro de Treinamento Bíblico Rema. Eu lembro, eu estava numa conferência na África do Sul e falávamos das pessoas mais influentes do mundo. No corpo de Cristo, com unção, eu disse: eu acredito que o homem que mais afetou a igreja dentre todos, no corpo de Cristo nos últimos 50 anos, e eu não estou falando de anjos, falo da igreja, eu penso que foi o Kenneth Hagin. Sabe, você olha para 65 milhões de livros, 24 mil pessoas formadas ao redor do mundo, isso é realmente impressionante. Então, no seu livro Eu Creio em Visões, ele escreve sobre uma visão que teve de Jesus. E esta visão em particular ele teve em 1952. Ele estava pregando em um acampamento, um congresso de avivamento, eu acho, e o Senhor mostrou para ele um pastor que ele conhecia, e também a esposa desse pastor. E a esposa desse pastor tinha caído no engano que a sua beleza e talento estavam sendo desperdiçados no ministério e seriam melhor utilizados no mundo. Essa mulher acabou se divorciando do seu marido e foi para o mundo, mas na visão que aconteceu ali, o irmão Hagin disse: Jesus, eu preciso orar por ela, e o Senhor disse ao irmão Hagin especificamente: não ore por ela. Isso realmente incomodou o irmão Hagin. Então, na visão dele, ele perguntou: o que quer dizer isso? E eu vou ler direto do livro dele. O Senhor disse ao irmão Hagin: esta aí é minha filha. E o irmão Hagin continua: o que acontecerá a ela? Perguntei. Ela passará a eternidade na região dos condenados, onde há choro e ranger de dentes, ele respondeu. E na visão eu a vi caindo no poço do inferno e ouvi seus gritos horríveis. Essa mulher era sua filha, Senhor. Ela era cheia do Espírito e fazia parte do ministério. E ainda assim você diz para eu não orar por ela, eu não entendo. O Senhor me lembrou da seguinte passagem, que está em 1 João 5,16. Se alguém vir o seu irmão cometer um pecado que não seja para a morte, deverá orar. E Deus dará a vida àquele cujo pecado não é para a morte. Há um pecado que é para a morte, e não digo que se deve orar por este. Eu disse: Senhor, mas eu acreditava que o pecado aí referido levava à morte física, e a pessoa era salva, embora tivesse pecado. E Jesus respondeu e observou: mas este versículo não fala de morte física. Ele disse: você está adicionando coisas. Se você ler o capítulo 5 inteiro de 1 João, você verá que está falando de vida e morte, vida espiritual e morte espiritual. E essa morte é espiritual. Isso se refere a um crente que comete um pecado que é para a morte, e para esse eu digo que não se deve orar. Eu disse a você para não orar por essa mulher, pois ela cometeu um pecado para a morte. E o irmão Hagin disse: Senhor, isso realmente mexe com a minha teologia. Você poderia me explicar melhor? Eu pedi. E o Hagin diz: às vezes a teologia do homem tem que ser abalada por não estar alinhada com a palavra de Deus. Jesus então lembrou ao irmão Hagin na passagem que eu vou ler agora, que fica em Hebreus 6. Vamos ler o verso 4. Diz: pois é impossível, repitam, impossível, que os que uma vez foram iluminados e provaram do dom celestial e se fizeram participantes do Espírito Santo, e provaram da boa palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir, se eles caírem, sejam outra vez renovados para arrependimento, visto que estão crucificando de novo o Filho de Deus e expondo-o à vergonha. Percebam que nesta passagem há algumas qualificações, notaram isso? Primeiramente, essa pessoa tem que ter sido iluminada e provado o dom celestial. Bem, isso se aplica àqueles que receberam Jesus, pois ele é o dom celestial, certo? Segunda qualificação que o versículo lista, ser cheio do Espírito Santo, certo? Terceira qualificação, eles têm que ter provado a palavra de Deus e os poderes do mundo que há de vir. Então, por esta lista, vemos que isso não inclui os bebês espirituais, mas crentes desenvolvidos, entende? Bem, muitas vezes quando começamos a falar disso, as pessoas chegam e dizem: ei, cara, uma vez eu disse ao Senhor que eu não queria mais servi-lo.
Mais tarde tiveram um remorso profundo, se arrependeram, e mesmo assim tem muito medo dessa passagem. Às vezes eu nem prego sobre ela e as pessoas chegam para mim, meu Deus, aquela passagem eu acho que eu estou perdido para sempre. E eu digo a eles, não. Às vezes crianças fazem coisas estúpidas. Certo? Quantos sabem que tem criança de 4 anos que vira para os pais e diz, eu não gosto de vocês, não quero mais viver aqui, e eles sabem que ela é uma criança e diz, tá bom, cresça. Estão comigo? Ok, então quando lemos a passagem não está falando de crentes bebês. Estamos falando de crentes maduros. Crentes vividos que provaram o dom celestial. Que foram cheios do Espírito, provaram a palavra e do mundo vindouro, não são crentes bebês. Então eu digo a elas porque ficam preocupadas, oh meu Deus, eu digo, veja, se você tivesse caído, definitivamente, não estaria aqui falando comigo agora. Você não teria o desejo de voltar. Porque apenas o Espírito Santo nos leva a Jesus. Então o simples fato de você desejar estar com Ele significa que você não cometeu o pecado para a morte? É simples, não tem com que se entristecer. Vocês estão comigo? Você, na verdade, nem ia querer vir mais para a igreja. Na maioria das vezes, eu sei que há exceções, mas na maioria das vezes, você não teria essa bondade no coração que eu vejo. Certo? Vai comigo para 2 Pedro. 2 Pedro, capítulo 2. Eu vou ler o verso 20. Porque se depois de terem escapado das poluições do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Agora olhe para cá, eu vou parar aqui. Eles escaparam das poluições do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Será que eles nasceram de novo? Eu não ouvi, será que eles nasceram de novo? Com certeza, escaparam das poluições do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, certo? Certo? Agora veja o que ele diz. Se depois de terem escapado das poluições do mundo pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos e por ela vencidos, repitam, vencidos. Então entenda, uma pessoa desviada pode voltar para Jesus. A palavra vencidos traz a ideia de permanecer no pecado. O último estado foi para eles pior do que o primeiro. Veja o verso 21 com atenção, porque melhor lhes teria sido que não conhecessem o caminho da justiça, do que depois de conhecê-lo, desviarem-se do santo mandamento que lhes foi entregue. Sabe o que ele acabou de dizer? Teria sido melhor para eles nunca terem sido salvos, do que serem genuinamente salvos, se desviarem e permanecerem nesse estado. Seria melhor não terem sido salvos. Agora, por que Deus diria era melhor que não tivessem sido salvos? A resposta está no livro de Judas. Fica aí bem perto, eu vou te mostrar. Livro de Judas. Ele vem falando daquelas pessoas que entraram sem ser notadas e tudo mais, e ele acaba falando sobre apóstatas. O que são apóstatas? Pessoas que se desviaram da fé. E ele continua, versículo 11, ai deles, porque entraram pelo caminho de Caim, correram gananciosamente em direção ao erro de Balaão por recompensa e pereceram na rebelião de Corá. Agora veja bem, Caim, Balaão e Corá em algum momento tiveram relacionamento com Deus. Na verdade, 2 deles eram ministros. Balaão era um profeta do Senhor, não era um profeta de Baal, era um profeta de Jeová. E quanto a Corá, era um dos sacerdotes que trabalhavam com o sumo sacerdote Arão. Então ele também era ministro. Verso 12, estas são as manchas nas suas festas de fraternidade. Estas festas de fraternidade eram as refeições da noite, feitas pela igreja primitiva. Manchas em festas de fraternidade, quantos sabem que Jesus vai voltar para uma igreja sem manchas? Você pode dizer amém? Enquanto festejam convosco sem temor, então lhes falta o temor do Senhor, vejam, servindo apenas a si mesmos. Veja o que estavam fazendo. Estavam servindo a si mesmos sem o temor do Senhor. Entendem isso? Agora observem. Então festejam convosco sem temor, servindo a si mesmos. Deixa eu dizer uma coisa aqui. Isso é algo que realmente cria um alarme. E é o seguinte, os apóstatas não necessariamente deixam a igreja. Veja, Corá estava na congregação, não? E lembra o que Corá disse a Moisés? Números 16:3, veja o que Corá disse a Moisés. Vocês foram longe demais, todos em Israel foram separados pelo Senhor, Ele está com todos nós. Então Corá disse isso um dia, antes da terra se abrir e o engolir. O Senhor está com todos nós. Todos somos santos. Ou seja, às vezes as pessoas se desviam permanentemente de Deus e podem continuar na igreja. Esse é o maior perigo, sabe por quê? Por isso que Judas escreveu a carta. Porque eles têm um tipo de vida que influencia os bebês, influencia os machucados, influencia aqueles que possivelmente, de alguma forma, são vulneráveis, com seu estilo de vida.
Um estilo de vida vivido completamente longe de Deus, totalmente para si mesmos e sem o temor do Senhor. E a influência deles se espalha como câncer. Por isso são mais perigosos. Não são os apóstatas que deixam a igreja, mas os que permanecem na igreja que são mais perigosos. Não são aqueles que vão para o ministro e dizem: eu acho que eu me desviei do Senhor, eu acho que não, eles nunca fazem isso. Porque só servem a si mesmos. Na verdade, estão vivendo num extremo estado de engano. Entendem isso? Estas são as manchas em suas festas de fraternidade, festejam convosco sem temor, são nuvens sem água, ou seja, têm a aparência externa, mas não têm a substância. Sabem falar, mas não têm amor. Boa pregação, amém? São nuvens sem água levadas pelos ventos, e eu tenho notado que esses caras estão nas igrejas maiores e mais modernas. Que nova doutrina está surgindo, que novo isso, que novo aquilo. Entendem? Árvores de outono sem fruto, não há mais fruto, não há mais fruto. Lembra que Jesus disse que os conhecerão pelo fruto? Eu não estou falando dos seus milagres, estou falando dos frutos. Fruto é a natureza, personalidade, caráter, certo estilo de vida, maneira de viver. Ei, vocês estão aqui? Paulo disse: sigam o que? Minha maneira de vida, meu propósito. Meus sofrimentos, minha perseverança. São árvores de outono sem frutos, duplamente mortas. Repita, duplamente mortas. Você viu isso aí na passagem? Diz duplamente mortas. Espera aí, como alguém pode ser duas vezes morto? Estavam mortos, perdidos em pecado, encontraram Jesus, nasceram de novo, receberam a vida de Deus e aí se tornaram mortos de novo? Só dá para morrer duas vezes assim? Duplamente mortas. Tá bem claro para mim? Desarraigadas, ondas impetuosas do mar que escumam a sua própria vergonha, estrelas errantes para as quais o negrume das trevas está reservado para sempre. A maior punição no lago de fogo está guardada para aqueles que um dia o conheceram e se desviaram. O negrume das trevas para sempre. Isso é confirmado por Jesus. Vá comigo para Lucas capítulo 12. Notaram que estamos abrindo em muitas passagens? E é impressionante como as pessoas se agarram a essa segurança incondicional eterna, tipo, a salvação não se perde, mesmo vivendo em fornicação usando drogas. Ainda são salvas, fizeram a oração. Se apegam apenas a uma passagem, nunca te deixarei nem abandonarei. E baseiam toda a sua eternidade e o seu futuro nisso. Jesus disse: nunca te abandonarei, mas ele não disse que você podia abandoná-lo. Lucas 12, versículo 42. Disse o Senhor: quem é, pois, o mordomo fiel e prudente, a quem o Senhor confiará os seus conservos para dar-lhes o sustento a seu tempo? Bem-aventurado aquele servo a quem o seu Senhor, quando vier, o achar fazendo assim. Verdadeiramente vos digo que lhe confiará todos os seus bens. Agora veja o verso 45. Mas se aquele servo... Agora olhe para cá. Jesus chama essa pessoa de servo. Ele não diz que é um impostor, não diz que é um estranho, não diz que vem de fora. Ele é um servo na casa de Deus. Estão vendo isso? Mas se aquele servo disser consigo mesmo: meu Senhor, notem, meu Senhor. Ele é aquele que confessa Jesus como Senhor, certo? Ele é chamado de mordomo fiel pelo próprio mestre. Disser consigo mesmo: meu Senhor tarda em vir, e passar a espancar os criados, as criadas, a comer, beber e embriagar-se, ou seja, servir ao Senhor sem temor para si mesmo e passar a tirar vantagem das pessoas. Seu fruto é tirar vantagem das pessoas para ganho próprio. Verso 46, virá o Senhor daquele servo em dia em que não o espera. Não é interessante isso? Jesus diz: eu terei certeza que hoje ele não está me esperando. E em hora que não sabe, castigá-lo-á, lançando-lhe a sorte. Vejam isso, lançando-lhe a sorte com os infiéis. Viram isso? Sabemos quem são os infiéis. Em nossa alegoria no livro, é o independente. Agora veja, 47, aquele servo, porém, que conheceu a vontade do seu Senhor, ele conheceu a vontade do Senhor, ele conheceu a palavra. E não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoites. Repitam, muitos açoites. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu Senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Olhe para mim. O negrume das trevas está reservado àquele que conhece a vontade do Mestre e permanentemente se desvia. Vocês ainda estão aqui? Então eu te digo, as Escrituras nos alertam sobre a grande apostasia,
que ocorrerá entre os crentes nos dias em que vivemos, certo? Porque sabemos a partir de 2 Tessalonicenses 2:3, ninguém vos engane de maneira alguma, pois aquele dia, ele está falando do dia do Senhor, não virá sem que primeiro venha a apostasia. Repitam, apostasia. Ela vem primeiro. Então, pouco antes da segunda vinda de Cristo, haverá uma grande apostasia, certo? 1 Timóteo 4, versículo 1 diz: mas o Espírito expressamente diz que... Repitam, expressamente. Não, repita, expressamente. O Espírito expressamente diz que nos últimos tempos alguns deixarão a fé. Por favor, olhe para cá. Se o Espírito Santo diz que alguns apostatarão ou deixarão a fé, ele não está falando de uma fé falsa. Para você abandonar a fé, você tem que estar na fé. Se eu, por exemplo, eu preguei na Hillsong semana passada em Sydney, Austrália, mas eu tive que partir de Los Angeles e eu voei para Sydney, certo? Eu não poderia ter partido de Los Angeles se antes eu não estivesse em Los Angeles. Então o Espírito Santo diz: alguns apostatarão da fé, então eles têm que ter estado na fé. Estão comigo? Certo, só para saber, vamos para 2 Timóteo 4, veja o verso 3. Porque virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas segundo seus próprios desejos, repitam, próprios desejos, amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando às fábulas. E a palavra fábula significa uma mera fala, uma invenção, uma falsidade ou um mito. Então não são apenas histórias, estão acompanhando? Pode ser simplesmente uma falsidade, você pode dizer amém? Certo? Agora eu quero dar uma olhada nos escritos de alguns pais da igreja antiga. Eu estou falando de caras que foram discipulados por João, por Paulo, por Pedro, nos primeiros 300 anos da igreja. Alguns foram discípulos diretos deles, outros depois de 2 ou 3 gerações. O primeiro que eu quero falar é Clemente de Roma. Na verdade, quando eu falei do versículo que fala do livro da vida, no qual Paulo cita Clemente, ele está falando desse cara, certo? Clemente diz: pratiquemos então a justiça para que possamos ser salvos até o fim. Agora outro Clemente, o de Alexandria, disse: mesmo no caso de alguém que praticou as maiores boas obras em sua vida, mas no final mergulhou de cabeça na maldade, todas as suas obras anteriores não têm nenhum proveito para si, pois no clímax do drama abriu mão da sua porção. Tertuliano disse: alguns pensam que Deus é obrigado a entregar até mesmo aos indignos o que ele prometeu dar, e por isso transformam liberdade em escravidão, pois não é verdade que muitos no final decaem da graça? Não é este dom retirado de muitos? Orígenes disse o seguinte: um homem pode possuir uma justiça adquirida, da qual é possível que ele decaia. Ireneu disse: aqueles que não obedecem a ele, sendo deserdados por ele, deixaram de ser seus filhos. Sabe, muita gente me diz, quando eu falo isso, dizem: John, você é arminiano? Eu meio que rio e digo: não, eu sou cristão. Este é um termo, e o dicionário dá a definição, relacionado à teologia de Jacó Armínio e dos seus seguidores que rejeitaram as doutrinas calvinistas da predestinação e eleição, e que creem que o livre-arbítrio do homem é compatível com a soberania de Deus. Jacó Armínio nasceu em 1560 d.C. E sabe, pessoal, é muito tempo depois desses escritos que eu li aqui. Então você também vai chamá-los de arminianos? Vai chamar Clemente, Tertuliano, Orígenes, João, Pedro? Bem, eu fico muito triste quando ouço pessoas dizendo isso, porque estão agindo como fariseus que congregavam ao redor de escolas de pensamentos, ao invés da verdade. Jesus pregou a verdade, João Batista pregou a palavra de Deus, e por isso falavam com autoridade. Não me importa o que o doutor fulano diz, ouçam, eu estou aqui com a palavra de Deus, no que você quer crer? Estão comigo? Sabe, eu creio pessoalmente que essa é uma das doutrinas dentro da igreja que mais fazem as pessoas se desviarem. Eu lembro do meu próprio filho tendo senso suficiente, eu acho que na 4ª série, os professores dele ensinavam sobre essa segurança eterna e incondicional, e lá está meu filho na 4ª série, olha pro professor e diz: peraí, você está dizendo que um cara que usa drogas, que dorme com a namorada, continua salvo? E o professor: ele perdeu o testemunho dele, mas continua salvo?
E até o meu pequeno filho na 4ª série olhou para mim e disse: pai, isso é ridículo! Porque ele tinha senso suficiente para ler a Bíblia, estão comigo? As pessoas ficam bastante preocupadas, sabe? Falamos disso e elas ficam assustadas. Não precisa ficar assustado. Sabe por quê? Me diga, quem em sã consciência quer sair disso? O que faria você querer sair desse relacionamento maravilhoso com Jesus? Não passa nem pela sua cabeça. Quer dizer, quem quer voltar para o mundo? Não, tipo, bem estranho. A Bíblia diz que alguns vão fazer isso, mas ouçam. Se seu coração está em Deus, nunca. Quando você diz, Senhor Jesus, eu te amo mais do que qualquer pessoa ou qualquer coisa, ouçam. Você não vai parar, sabe por quê? Aqui vão boas notícias. Você está pronto para isso, vai lhe trazer conforto. Vai para Judas. Judas declara, depois de falar dos apóstatas no versículo 20, mas vós, amados, note que ele chama de amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito Santo, guardai-vos, repitam, guardai-vos. Diga com empolgação, guardai-vos. No amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Sabe o que nos mantém? Quando você se mantém no amor de Deus, sabe que a volta de Cristo pode ser a qualquer momento. O que aconteceu com o servo, ele disse, meu mestre, demora a vir. Quando você vive com a consciência que Jesus pode voltar a qualquer momento, e você se mantém no amor de Deus, amando a Ele, você é forte até o fim. Porque ouça o que Judas continua dizendo, são meus 2 versículos favoritos da Bíblia. Ora, há aquele que é poderoso para impedir-vos de cair. Ele escreve um livro inteiro sobre apóstatas e diz, há aquele que é poderoso para impedir-vos de cair. Olhe para mim. Diga, meus amados, Jesus é poderoso para me impedir de cair. 1 Coríntios 1 diz que ele é poderoso para te manter forte até o fim, para que você seja encontrado inculpável no dia do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Ouçam, eu creio nisso. Aquele que é poderoso para impedir-vos de cair e para apresentar-vos irrepreensíveis diante da presença da sua glória com abundante alegria. A único Deus sábio, nosso Salvador, seja glória e majestade, domínio e poder, agora e sempre. Amém. Ele é poderoso para te impedir de cair, para te guardar da apostasia, pelo quê? Pelo poder dele. Amém? Vocês não têm nada a temer, simplesmente se mantenham no amor de Deus e esperem a segunda vinda de Jesus. Amém? Aprenderam algo nessa hora? Vejo vocês na próxima. A Soso Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.